Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, perguntando o seguinte: desses, eu usei 4 pontos, e a pergunta foi: qual dessas pontes aqui é isostática? Qual desses diagramas representa adequadamente uma viga, uma estrutura, uma ponte isostática? Ok? Nós tivemos várias respostas. A mais dita foi a opção A, segunda mais dita foi a opção B, a menos escolhida foi a opção C e a última seria a opção D aqui. A é a primeira, B é a segunda, C é a terceira, D é a quarta. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma estrutura isostática? Porque, tecnicamente, um engenheiro deveria ter pelo menos uma noção do que é uma estrutura isostática. Ok? A pergunta foi, literalmente, vou até pegar a pergunta aqui e ler ela, tá? Quais vinculações corretas de uma ponte biapoiada? Uma ponte biapoiada é uma ponte isostática. Ok? Então, na verdade, a questão é, uma ponte biapoiada ela vai ter que ser isostática para funcionar adequadamente. Porque você vai dizer, tá, mas eu posso biapoiar com segundo grau dos dois lados, mas não vai funcionar, é uma maluquice completa. Tá? Então vamos lá. Primeiro, quando uma estrutura é isostática, ela tem uma maneira de funcionar. Ela não tem várias maneiras de funcionar. Ela tem só uma maneira de funcionar. Então, começando pela mais votada, a opção A. O que ela diz basicamente? Ó, vinculação que em 2D seria de segundo grau, mas que em 3D, como eu tenho 3 eixos, ela é de terceiro grau. Quando eu tenho uma vinculação, quando eu penso em 3D, eu quero fazer projeto, quero fazer 3D bonitinho e tudo mais, se eu tenho 3 eixos, uma vinculação pinada é de terceiro grau. Ok? Mas a questão é, eu vim aqui, ó, só demonstrar aqui, peraí, ok? Mas eu coloquei essa carga aqui, ó, tá? Baseado em que é uma carga de um tonel. Essa carga é baseada, é só para demonstrar uma força horizontal sendo aplicada na ponta. Por exemplo, vento. Ok? Se ocorrer vento, né? Eu fiz a obra, esqueci de colocar a placa, não existe vento, e daí eu não coloquei na placa se não existe vento e, consequentemente, acabou ventando na obra. Eu coloquei uma placa lá escrito não foi considerado no dimensionamento vento, então pouco importa o vento na prática, e aí acabou acontecendo o vento da mesma maneira. O que vai acontecer? Eu vou pedir para rodar a estrutura aqui agora. Tá? O que vai acontecer é que nem roda. Tá? Por quê? Porque não é isostática, não é peristática, pelo menos uma dessas 4 pontes é hipoestática. Ok? Tá? Pelo menos uma dessas pontes é hipostática. Bom, se eu eliminar essa carga horizontal dessa primeira hipótese, que foi a mais votada, a estrutura se torna isostática. Ela roda, no caso não é porque ela é isostática, mas é porque não tem carga. Tá? Então a primeira questão é que a mais votada, 157 votos, disseram que a opção A é assim que descreve uma viga, uma ponte biapoiada. E o que aconteceu é que essa é a hipótese hipostática. E por que ela é hipostática? Muito simples. Vamos lá, isso deveria ser base. Uma estrutura, quando eu falo em 2D eu só tenho um plano, quando eu falo em 3D eu tenho 3 planos, eu tenho que analisar nos 3 planos da estática. Tá? Mas a questão é, vamos imaginar que minha ponte está aqui. Está aqui uma cabeceira, está aqui uma cabeceira, ok? As vigas estão aqui. Quando eu olho, digamos, eu estou aqui, né? Eu estou no meio do rio num barquinho, ok? E olho para cá, eu vejo o quê? Eu vejo de um lado uma vinculação de segundo grau, e um lado uma vinculação de primeiro grau. Beleza, tá? Isso aqui seria, se fosse uma modelagem 2D, isso aqui seria isostático. Beleza. É 2D? Não, é 3D. Então, eu tenho que imaginar a seguinte situação. Eu estou sem um barco, então eu venho aqui, ó, e eu olho daqui. Ok? O que eu vou ver nessa cabeceira aqui? O que eu vou ver vai ser bem simples. Eu vou ver um apoio. Basicamente, o modelo que eu estou vendo é isso aqui, ó. 3 apoios de primeiro grau. Ah, mas tem 3 reações em cima, são todas verticais. Se essa ponte for empurrada para o lado, esses apoios vão rodar. Ok? É igual um caminhão sem freio de mão puxado. Se empurrar, anda. Tá? Entendido isso aqui? Então, a opção A mais votada, está totalmente errada. Tá? Porque não é porque em um eixo dessa maneira que nos 2 eixos vai ser. Ok? Quando eu penso em 3D, eu tenho que pensar muito melhor nas vinculações. Ok? Tá? Entendido isso aqui? Então, essa é a primeira questão. Claro, essa ponte, dessa maneira, ela vai poder expandir e retrair. O problema é que se eu fizer isso,
eu vou ter executar isso, eu vou ter uma estrutura hipostática. Inclusive, lá no Rio de Janeiro já teve casos onde a maré levou uma ponte embora, por quê? Porque tinha um apoio de primeiro grau de um lado. E não é possível, não é todos os apoios de um lado eram primeiro grau. Não vai funcionar. Ok? Beleza. Essa hipótese aqui a gente sabe que não faz o menor sentido. Vamos para a segunda mais votada, a opção B. O que fala a opção B? A opção B é vinculação de segundo grau dos dois lados. O que só por eu falar segundo grau dos dois lados, obviamente, apesar de 105 pessoas, a maioria engenheiros, terem votado que isso aqui é uma ponte biapoiada, isso aqui vai ter uma vinculação para cá, uma vinculação para cá, uma vinculação para cá, uma vinculação para cá. Qual o problema disso? Você não, tecnicamente ainda está biapoiada, é 2 apoios de segundo grau, mas está biapoiada, eu coloco o coeficiente de mola, sei lá. A questão é, se eu fizer isso, eu vou ter uma ponte de um material que retrai e expande com frio e calor, respectivamente. Ok? Você não vai conseguir. Eu quero fazer uma ponte, mas eu quero um material que não expande com calor. Boa sorte em achar algum material que não expande com calor, que seja de qualidade estrutural e um valor adequado. Não vai acontecer. Aço expande, retrai, concreto expande e retrai. Se for uma ponte de fibra, expande e retrai também, não adianta. Pontes de madeira, expande e retrai, não adianta. Okay? Ponte de pedra, que nem fazem décadas, séculos que não faz, também não adianta. Okay? Todos esses elementos comprimem e expandem e retraem. Okay? Então, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? É bem simples. Quando esquentar, a ponte vai querer alongar para cá. Ela alongando para os lados, o que vai acontecer? Que a vinculação rígida dos dois lados vai impedir esse deslocamento e, por consequência, a minha ponte estará comprimida para equilibrar os esforços. Ok? Tá? Imagina que tem uma pessoa que vem sendo Star Wars lá, que as paredes estão se aproximando e ela empurra as paredes. Okay? É a mesma coisa, a pessoa está querendo empurrar as paredes e, consequentemente, ela fica comprimida. Okay? Essa que é a questão. Entendi? Então, a ponte tenta se expandir, os apoios de segundo grau não deixam. E qual que é o problema disso? Só por isso já seria um pepino. Tá? Só para eu dizer, ok, segundo grau, tudo mais, ok, vai haver esse problema. Só que isso aqui nem é o problema crítico. Tá? O problema crítico é o seguinte, tecnicamente falando, se eu fizer um apoio, tá aqui é a minha seção, vamos imaginar uma seção de um material, vamos imaginar uma seção, uma viga aí aqui, tá? Mas imagina que eu tenho uma seção e eu vou colocar o apoio bem aqui. A gente não vai fazer isso, a gente coloca o apoio na base, certo? Pois é, isso começa a piorar um pouco quando a estrutura não é isométrica, não é paralela para cima e para baixo, ou seja, ela tem variação de cima para baixo. E uma ponte, ela vai ter uma laje concreta gigante em cima. Então, não é simétrica. Além disso, ela pode ter dois materiais, aqui ser concreto armado, aqui ser aço. Okay? Então, novamente, modifica drasticamente. Por que isso é um pepino? Bem simples. Vamos lá. Quando eu venho para cá e eu olho a nossa ponte aqui. Primeira questão é que todas as pontes estão passando. Essa aqui está falhando também, tá? Mas pouca coisa aqui. Essa aqui está falhando drasticamente. Por exemplo, 118% aqui. Tá? Claro, essa aqui não falhou porque eu tirei aquela carga na força horizontal. Tá? Mas a questão é, essa ponte falha por mais, ok? Todos os elementos falham. Por quê? O primeiro problema é que ela falha, tem que melhorar. Essa questão é o que apertador do botão olharia. Ele está verde ou está vermelho? Está verdinho, está bonito, posso mandar para a obra? Não. Tá? A questão é o seguinte, qual a carga axial na minha viga? Ou seja, quanto que minha viga está comprimida ou tracionada permanentemente só para executar a obra assim? Aqui não tem nada, a viga ela vai estar flexionada, nem comprimida nem tracionada global. Né? Claro, ela vai estar com o topo comprimido e a base tracionada, mas não global. Essa aqui também não, essa aqui também não. Eu venho na vinculação de segundo grau, as vigas estão tipo 48, 57 toneladas de compressão. O que aconteceu aqui é bem simples. Vamos lá. Eu não tenho... Primeiro, como que o concreto quer funcionar? O ideal do concreto seria um arco. Então, se eu olho minha seção de lado, eu não tenho o concreto aqui em cima, e eu não tenho uma vinculação embaixo, sim, e a viga não está aqui, pois é, o que vai acontecer é que gerou esse efeito de arco aqui, ó. Entendido? Tá? Para não tracionar o aço da viga, aconteceu esse efeito de arco. Claro, daí comprime a viga, então piora a situação, mas é isso que a estrutura tenta fazer.
E aí ela falha pior ainda, tá? Então essa vinculação aqui de segundo grau, ela vai gerar um efeito de arco falso, vai comprimir a viga, vai gerar problemas e se expandir, se retrair, a gente está ferrado porque a ponte vai ser impedida de retrair e, consequentemente, ela vai ter uma compressão maior ainda do que está no modelo aqui. Tá? Beleza, porque isso aqui eu não coloquei nenhuma outra compressão. Né? A carga, se eu colocar carga pontual aqui, eu só tenho essa aqui, e carga distribuída, tecnicamente, eu só tenho cargas verticais distribuídas. Tá? Então, a questão é, vamos lá. Entendido isso aqui? Ok, vamos para a próxima ponte, ponto C e ponto D. As pontes C e D são, primeiro, elas têm vinculações relativamente similares, mas elas têm algumas diferenças. Então, vamos lá. Quando eu penso na ponte C e na ponte D, o que acontece? Na ponte C, eu tenho uma vinculação de segundo grau, de terceiro grau, no caso, porque é bidimensional, né? É tridimensional. Tenho uma vinculação de terceiro grau aqui, uma vinculação para cá e uma vinculação para cá. E para cá, eu tenho uma vinculação de segundo grau, que roda para cá, mas não roda para cá. Ok? Tá? Imagina um carro no ponto morto, eu vou na porta do caroneiro, coloco uma mão na porta do caroneiro, uma mão na porta do motorista, na porta traseira e da frente do motorista e empurro. Ok? Eu vou do lado esquerdo do carro e empurro as portas lateralmente. Ele vai andar mesmo ponto morto? Não. Por quê? Porque as rodas não foram feitas para andar fora do plano. Ok? Tá? Então, isso aqui é uma vinculação que não permite deslocamento para cá, mas permite para cá. E essa aqui permite deslocamento nos dois eixos. Percebeu que cada hipótese tem uma questão diferente? Pois é, agora vamos lá. E essa outra hipótese aqui, essa vinculação tem uma hipótese de terceiro grau, que impede deslocamento dos dois eixos. Se eu tendo isso aqui uma vinculação que impede deslocamento nesse eixo desse lado, e nesse eixo também desse lado, pelo menos a ponta é isostática. Tá? Mas eu tenho esse terceiro grau, então eu impeço o deslocamento para cá e para cá também. Entendido? Então, se a gente for planejar adequadamente, o problema que a gente vai ter da hipótese D é o seguinte. Bom, vamos lá, a gente entender a hipótese D aqui, que foi a terceira mais votada. Eu tenho uma vinculação aqui, ó, pinada perfeita, que não desloca, e eu tenho uma vinculação pinada perfeita que não desloca. O que acontece aqui? A ponte ela só expande e retrai em eixos que eu desenho? Não, ela precisa retrair em eixos que eu não desenho também. Então, se eu imaginar uma linha fictícia aqui entre os dois pontos rígidos, se essa ponte expandir, ela vai ficar comprimida perpendicularmente. Ok? E se ela ficar comprimida perpendicularmente, começa a ter problemas de torção nela. Ok? Se ela retrair, ela vai ficar tracionada perpendicularmente e eu tenho o mesmo pepino. Ok? Então, a opção D não funciona. Por quê? Porque a opção D, eu tenho uma estrutura que expande e retrai e eu não deixei ela expandir e retrair. Ok? A opção A já não deixou expandir e retrair nesse eixo aqui, ó. Na opção B, já não deixou ela expandir e retrair de jeito nenhum. E na opção D, eu não permito expandir na perpendicular. Mas na opção C, eu permito ela expandir para cá, porque ela está pinada na mesma posição alinhada aqui, ó. Então, para cá ela consegue expandir tranquilamente. E para cá ela também consegue expandir tranquilamente, porque aqui todas as vinculações são de giro, né? Elas amplam lateralmente para esse eixo. Entendido isso aqui? Agora, vamos para um pouquinho de matemática. Eu tive 157 respostas da A, mais 105 respostas da B, mais 39 respostas da C e mais 58 respostas da D. E isso vai me gerar um total de respostas 359. Se eu tive só 39, foi 11% de acerto, foi 10,8%. Como se arredondar aqui, 10,9%, ok? 10,9% de acerto, beleza. Então, ele teve menos do que 11% de acerto numa enquete que deveria ser básica. Tá? Então, vamos lá. Problemas. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é o seguinte. Inclusive, eu fiz essa enquete porque eu tive um aluno que queria projetar uma ponte e eu coloquei, agora tem um módulo de pontes, eu falei para ele assistir agora, só que entre a questão eu já tinha chamado isso antes, né? E falou assim, eu quero projetar uma ponte, e ele mandou um modelo totalmente errado, a ponte que teria problemas drásticos. Ele falou, minha ponte está com problemas aqui, não sei o que, a viga está comprimida, e dependendo do caso, eu coloco o vento e ela vira hipostática, e eu não sei o que eu faço. O que estava acontecendo? Bem simples, ele estava apertando o botão em 3D bonito, ele fez um 3D lindo, com as vinculações todas erradas, e quando tem vinculação 2D, eu olho um plano por vez, eu já tenho chance de errar. Quando eu tenho 3 planos ao mesmo tempo, eu tenho que planejar muito mais, com muito mais cuidado,
como que as vinculações vão se comportar. Ok? Tá? Então, ainda mais uma ponto onde cada erro pode gerar problemas gravíssimos, porque são cargas consideráveis, são vãos consideráveis, é uma quantia de material considerável, então qualquer mudança de uma quantia considerável é considerável, entendido? Tá? Então a questão é menos do que 11% de acerto, a opção B também não faz o menor sentido, ok? A questão é um ponto que tem que ter vinculações que permitam que ela expanda e retraia, mas que proíbam, que impeçam ela de sofrer compressão quando ela expande e retrair e também que impeça ela de deslocar lateralmente de qualquer maneira. Então ela tem que ser fixa no local, mas com possibilidade de crescer e diminuir sem gerar problemas para a obra como um todo. Entendido isso aqui? Isso é uma questão básica que a gente deveria entender, né? Como eu falei, a maior parte dos enquetes são erros que engenheiros cometem porque eles tentam fazer coisa muito complicada. Tá? Por quê? Por que minhas enquetes quase sempre é 80%, 90% de erro? Porque são coisas que eu vejo que engenheiros cometem de maneira errada. Por que eles cometem de maneira errada? Porque eles pensam muito em como que eu vou desenhar um 3D, como que eu vou fazer tudo mais, e não pensam na base, que é estática, resistência de materiais, que é entender como a estrutura se comporta na prática. Que é isso que vai garantir uma otimização, não é você saber mais um software de elementos finitos. Tá? Semana passada teve um que chegou. Eu fiz o mesmo projeto em 3 softwares diferentes. Mas para quê? Tá? E o software que importa, que é a sua cabeça, você não fez, daí não adianta. Tá? É a mesma coisa aqui. Entendido? Então, igual eu falei, no meu curso de concreto armado, que está aqui, curso de metálica, que está aqui, e o curso de pré-moldado na parte avançada, eu adicionei o módulo de pontes. Claro, vigas pré-moldadas estão no módulo pré-moldado. Né? Vigas metálicas estão no módulo metálicas. Se eu sou aluno do curso concreto armado, como que eu tenho acesso a aulas metálicas? Sendo aluno também do curso de metálicas, ok? Então, a questão é, agora foi adicionado no curso, algumas aulas também sejam upadas, mas assim que tiver todas as aulas upadas, acho que em torno de 80%, 90% delas estão upadas, né? Provavelmente hoje, final da tarde, vai estar upado tudo, mas a questão é, vai ter uma variação dos preços. Então, se você assistir esse vídeo hoje, tá? Hoje eu ainda mantenho o preço. Esse fim de semana eu vou manter o preço dos cursos, como eu adicionei novos módulos, fico sempre padrão. Quem compra antes, recebe os módulos novos, mas eu vou fazer o ajuste dos preços dos cursos segunda-feira. Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Então, essa seria a nossa questão de resposta de pontes. Né? Uma ponte deve ter, bem simples, quando eu olho em planta, tá? Ela deve ter uma vinculação que impeça ela de deslocar para cá e uma vinculação que impeça ela de deslocar para cá. Ela deve ter desse lado aqui também uma vinculação que deve impedir de deslocar para cá. Tá? Quando eu estou olhando em 2D, é isso que eu tenho que ver. Porque quando eu olho a planta de topo, eu também tenho que ter 3 vinculações. Okay? E qualquer uma das outros modelos, eu teria mais ou menos vinculações. Né? Quando eu olho essa planta aqui, ó, vamos olhar as plantas aqui, ó, todas de cima. Tá? Ok, na hipótese A, hipótese A, ó, eu tenho 2, 4, 6 vinculações. E 3 aqui alinhadas. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 12 vinculações. Ah, não funciona. Aqui eu tenho 4 vinculações. Também não funciona. Tecnicamente falando, o que a gente poderia fazer, seria meio estranho, mas a gente poderia fazer, seria colocar uma vinculação que permita alongar para cá, perpendicular, mas geralmente é o ideal deixar na mesma viga. Okay? Tecnicamente falando, o que eu poderia ter feito seria isso aqui, ó. Okay? Que daí quando ela tiver uma carga perpendicular, esse aqui vai crescer, aqui vai torcer um pouquinho, mas funcionaria, não é o ideal, mas funcionaria. Tá? Isso que tecnicamente é isostático ainda. Agora, quando eu coloco 2 apoios em segundo grau, não. Né? Isso aqui também não faz o menor sentido, isso aqui também não, por quê? Porque ela anda para os lados, aqui não tem nada que impeça ela de andar para os lados. Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Então essa foi a resposta da nossa enquete e até a próxima aula.